Capítulo 73 Colidindo com Luz-Anã. Não, você é que está me desafiando. Os olhos e a expressão dessa pessoa todos revelavam um extremo desdém. Confrontado com tal expressão e atitude, as sobrancelhas de Yun-Che se levantaram levemente enquanto seu olhar também se tornou perigoso. O fato de quem desafiou quem, naturalmente eram dois conceitos diferentes. Somente o fraco supostamente desafiaria o forte, se o fraco perder, isso seria apenas uma derrota, mas se ganhar, ele substituiria o forte. Mas para o forte contra o fraco, ao invés de chamar de desafio, isso seria somente tirar vantagem injustamente de outros. Com apenas algumas palavras, eles já estavam olho por olho. A atmosfera no salão principal mudou rapidamente. A pessoa riu indiferentemente e com um movimento estranho, enquanto deu apenas alguns passos, ele se moveu facilmente distancia de algumas dezenas de metros e apareceu na frente de Yun-Che. O espaço entre seus olhos estreitados transmitia uma luz fria de indiferença. Nesse caso, eu farei como você disse. Eu já frustrei inúmeros gênios, e parece que eu terei que adicionar mais um hoje. Luz-Anã. Quando ele apareceu no meio do palácio principal, muitos discípulos gritaram imediatamente seu nome. Aquela pessoa. Ele não é o Luz Sangue Frio do pavilhão das 7 espadas mortais. Isso mesmo. Aquele definitivamente é ele. Yun-Che quer ter uma disputa com ele. Isso, suas forças não estão nem mesmo no mesmo nível. Além do mais, aquele apelido Luz Sangue Frio não é somente uma farsa. Para ter uma disputa com ele, Yun-Che não se importa mais com sua vida. O palácio ficou imediatamente cheio com sussurros caóticos, porque os dois que estavam no centro do palácio agora mesmo, e ninguém tinha esperado que eles fossem lutar um contra o outro. Era por causa que eles estavam em planos de existência completamente diferentes. Yun-Che tinha 16, mas Luz-Anã já tinha 18. Depois da idade de 30 anos, alguns anos de diferença na idade não seriam um problema, porque naquela idade, a acumulação de profundo poder já se tornaria um problema secundário e o fator-chave era o talento inato. Se alguém não tivesse talento o suficiente, ele ficaria preso no gargalo do domínio profundo verdadeiro por toda a vida e nunca avançaria. Entretanto, o período antes dos 20 anos de idade, era exatamente o período crítico para a acumulação de profunda força. Sem mencionar um ano de diferença na idade, mesmo meio ano de diferença significaria uma grande diferença em profunda força. Por exemplo, embora discípulos de 16 anos no primeiro nível do domínio profundo nascente eram considerados como talentos finos na cidade Lua Nova, eles ainda eram 1 centavo uma dúzia, NT, 1 centavo uma dúzia quer dizer que eles eram normais na cidade Lua Nova e você podia encontrar facilmente alguém assim. Entretanto, para discípulos de 15 anos de idade no primeiro nível do domínio profundo nascente, eles seriam considerados gênios de primeira linha e menos de 5 podiam ser encontrados em toda a cidade Lua Nova. Antes dos 20, definitivamente não seria um exagero dizer que um ano de idade era uma diferença entre os céus e a terra. Portanto, as disputas entre as pessoas que não tinham atingido ainda a idade de 20 anos, geralmente era mantida entre aqueles da mesma idade, senão isso seria extremamente injusto. Yun-Che e esse Luz-Anã tinham 2 anos inteiros de diferença em idade. Em adição, a profunda força de Luz-Anã também era tão alta quanto o 7º nível do domínio profundo nascente. Não importa se a idade ou a profunda força, eles eram considerados pessoas de 2 domínios diferentes. A luta entre esses dois, simplesmente não podia ser referida como uma disputa, isso podia apenas ser descrito como uma dominação completa de um lado.
Por causa da diferença de idade, não importa o quanto grossa a pele do rosto de Lusanan seja, seria impossível para ele tomar a iniciativa e entrar na arena. Entretanto, nesse caso, Yunche foi claramente a pessoa ativamente desafiando Lusanan, o que tem uma noção totalmente diferente. Se Lusanan não aceitasse o desafio, isso não significaria que ele estava com medo de Yunche. Do ponto de vista de todos, a vitória de Yunche contra Xian Yu, Yaming e Feng Guangyi já foi bastante impressionante. Ganhando contra Cheng Jun não foi apenas impressionante, mas também o transformou em uma anormalidade, mas desafiar Lusanan de 18 anos de idade que estava no 7º nível do domínio profundo nascente. Aquele idiota está pensando muito de si mesmo, e está apenas pedindo para ser abusado. Primeiro nível do domínio profundo nascente versus 7º nível do domínio profundo nascente, essa era uma diferença de mais de meio domínio profundo. Essa era uma diferença enorme que quase não podia ser compensada de nenhuma maneira, como isso poderia ser uma luta. Os discípulos das 7 seitas ficaram eufóricos um após o outro. Para desafiar ativamente Lusanan. Isso é simplesmente cortejar a morte. O apelido de Lusanan era Luz Sangue Frio por causa que seu coração era frio e impiedoso, toda vez que ele lutava, havia um derramamento de sangue. Yunche perdendo para ele quando lutassem seria secundário, e ter um mero braço ou mão cortados podia até mesmo ser considerado leve. Todos os elders do novo profundo Palácio Lua Nova já estavam chocados ao ponto de ficarem pálidos. Eles estavam completamente cientes da personalidade desse Lusanan. Se Yunche lutasse com ele, havia uma chance extremamente alta que ele seria aleijado por Lusanan, e o novo profundo Palácio Lua Nova inevitavelmente perderia um gênio que aparece uma vez a cada século por causa disso. Sikong-han rapidamente deu um olhar significativo para Lan Xuerui, mas antes mesmo dele falar, Lan Xuerui já tinha se levantado antes, deu passos rápidos até a frente de Yunche para bloqueá-lo e falou: "Irmão Júnior Yun, deixe essa batalha para mim. Ele é 2 anos mais velho que você, isso simplesmente não é apropriado para vocês trocarem pontos." Yunche, entretanto, balançou sua cabeça e disse com um rosto cheio de confiança: "Não há necessidade. Contra esse tipo de lixo, não há necessidade para a irmã sênior lutar ainda. Embora eu sou 2 anos mais novo que ele, isso é completamente o suficiente." De primeira, quando Lan Xuerui pisou no estágio, os discípulos das 7 seitas estavam todos gritando que pena em suas cabeças. Se Yunche tivesse apenas saído enquanto seguia o fluxo, ninguém seria capaz de impedi-lo. Lan Xuerui tinha 18, então era ideal para ela batalhar contra Lusanan. Mas inesperadamente, esse Yunche era teimoso e atualmente persistiu que queria lutar contra Lusanan. Isso fez bastante discípulos das 7 seitas a explodirem em gargalhadas imediatamente. Lan Xuerui congelou por um momento, e então disse ansiosamente: "Irmão Júnior Yun. Não haja por impulso, essa pessoa possui uma profunda força no 7º nível do domínio profundo nascente e tem uma mente cruel, isso é uma coisa fundamentalmente impossível para você lidar. É melhor você deixar isso para mim." Entretanto, Yunche continuou balançando sua cabeça, e ao invés disso revelou um leve sorriso: "Eu agradeço a irmã sênior pela preocupação, mas a irmã sênior não precisa se preocupar. Já que eu decidi me tornar um discípulo do novo profundo Palácio Lua Nova, eu definitivamente não perderei o respeito do novo profundo Palácio Lua Nova." O sorriso de Yunche carregava um tipo de carisma inexplicável. Já que ele foi tão persistente, Lan Xuerui não podia dizer mais nenhuma objeção, ela podia apenas suspirar em seu coração, e encorajou enquanto olhava para Yunche com um olhar complicado: "Você não perderia o respeito de nosso novo profundo Palácio Lua Nova mesmo se você perder essa disputa." Então,
não importa o que, você tem que se proteger bem. O apelido dessa pessoa é Sangue Frio, é possível para ele matar mesmo sob o nariz do chefe do palácio, então você deve ser cauteloso. Se algo der errado, não é vergonhoso mesmo se você resignar. Yunchi concordou levemente para Lanchoeru. Lanchoeru deu 2 passos para trás, e recuou relutantemente de volta para os assentos. Entretanto, todo o coração de Xiaoyamba está pendurado por um fio, embora somente 6 meses tenham se passado desde que ele tinha entrado na cidade Lua Nova, ele ainda tinha ouvido o nome Lu Sangue Frio. Eu realmente aprecio sua personalidade completamente insolente e arrogante. Lusanan falou indiferentemente com uma voz profunda e fria, mas é uma pena, sua insolência é muito excessiva. Esses tipos de pessoas, normalmente morrem cedo. Não precisa de mais besteiras, apenas diga seu nome. Yunchi falou inexpressivamente. Nome. Lusanan ergueu levemente sua cabeça, seus longos e estreitos olhos estavam cheios com um desprezo frio e ridículo, você não, é nem mesmo qualificado para saber. Tudo bem, eu pegarei isso de volta. Yunchi curvou seus lábios, eu já não tenho mais o menor interesse em seu nome por causa que você é somente as pedras mais mundanas na rodovia de minha vida. Para uma pedra, eu certamente não tenho interesse em seu nome. Essa pode ser a última sentença de palavras autoconfiantes que você poderá dizer nessa vida. Lusanan sorriu levemente. Ele sentia que esse jovem insolente diante de seus olhos, não era apenas arrogante sem limites, mas também era conceituado e tolo ao extremo. Parece que, esse pirralho Yunchi já pode ser considerado aleijado. Eu posso sentir que esse Lusanan já se tornou agressivo. O homem de meia idade da filial da seita Xiao falou enquanto balançava sua cabeça. Lusanan já era impiedoso em primeiro lugar. Em adição de sendo provocado por ele de várias maneiras, como ele possivelmente poderia não ser impiedoso. Xiao Luosheng balançou sua cabeça com um leve sorriso, e disse em voz baixa, depois de ver ele ganhar contra Tianjun, eu originalmente queria ir esmagá-lo, para fazer ele saber o que um verdadeiro gênio é. Mas olhando para isso agora, parece que eu não precisarei ir mais. O homem de meia idade falou apressadamente, que tipo de força e status o jovem mestre da seita tem? Como aquele pirralho insolente possivelmente poderia ser qualificado para o jovem mestre se livrar dele pessoalmente? Xiao Luosheng sorriu levemente, e não falou mais. Eu tenho que dizer, sua insolência conseguiu me dar um desejo forte de te destruir. Aproveite apropriadamente dos últimos segundos de seu corpo intacto, quando a mão direita de Lusanan tocou na sua mão esquerda, uma espada longa de quase 4 pés de comprimento já estava sendo segurada em sua mão. O canto de sua boca formou um sorriso malicioso. De parado, seu corpo explodiu de repente em uma linha de fantasmas pretos no centro do palácio. Num instante, ele cortou a distância para estar 3 passos de Yunchi sob um assovio similar a uma forte tempestade. Profunda técnica de movimentação do pavilhão das 7 espadas mortais. Estilo de tempestade, nuvens flutuando. Acompanhando o movimento como o de uma tempestade de Lusanan, a espada longa segurada em sua mão direita disparou repentinamente um som ensurdecedor de sua ponta da lâmina vibrando. No próximo momento, a espada longa de Lusanan estocou como se fosse um ataque de raio. Aquele brilho da espada, era como o brilho de um raio repentino, era tão rápido que uma pessoa podia apenas olhar o vislumbre da fria luz que brilhava. Isso é o brilho de um raio. O irmão Sênior Lu atualmente usou esse movimento diretamente, parece que ele quer aleijar esse pirralho insolente com um movimento. Um discípulo jovem do pavilhão das 7 espadas mortais exclamou. Isso é certeza.
Se o irmão Senhor Lu deixar esse pirralho cruzar mais de 3 movimentos com ele, não seria mais o irmão Senhor Lu. Outro discípulo do pavilhão das 7 espadas mortais disse como uma questão de fato. Essa estocada esplêndida de uma espada era o auge da rapidez, e o corpo fino da espada também estava infundido com a poderosa profunda energia de luz anã. O ímpeto por trás da espada também era forte para um degrau inconcebível. Esse movimento de espada podia ser dito que era impecavelmente perfeito. O pavilhão das 7 espadas mortais era famoso por milhares de quilômetros como a espada rápida, e no corpo de Luz Anã, as palavras espada rápida foram exibidas perfeitamente. Morra! Ah! O som ensurdecedor do ar sendo rasgado ao meio foi ouvido. A espada parecida com um raio foi diretamente através da figura de Yunche sob os gritos dos discípulos do novo profundo palácio Lua Nova. Juntos, o homem e a espada foram diretamente através de seu corpo. Mas infelizmente, era apenas uma pós-imagem. Ele atualmente desviou. Como isso é possível? Os discípulos do pavilhão das 7 espadas mortais gritaram chocados um após o outro. Aquele movimento brilho de raio de luz anã mais cedo, podia ser dito que foi executado perfeitamente, nenhum dos discípulos que tinham vindo aqui com ele eram confiantes o suficiente para executar esse movimento nesse grau. Aquela velocidade da espada, era quase qualificada para balançar os céus e fazer os deuses chorarem, mesmo se alguém estivesse preparado para isso, seria extremamente difícil desviar. Entretanto, essa claramente era a primeira vez de Yunche lutando contra um discípulo do pavilhão das 7 espadas mortais, então ele não devia estar familiarizado com os movimentos de espada do pavilhão das 7 espadas mortais. Sem nenhuma preparação. Ele atualmente tinha conseguido desviar. Isso atualmente foi desviado. Os elders do novo profundo palácio Lua Nova também ficaram surpresos enquanto 2 deles se levantaram excitadamente de seus assentos. Não somente a profunda força de Yunche era densa até o ponto de ser impossível de compreender, ele também possuía uma estranha mas fantástica profunda técnica de movimentação, e mesmo seu tempo de reação também era impressionante. Tão rápido! As sobrancelhas de Yunche se abaixaram levemente. Se ele não tivesse aberto todas as suas profundas veias e utilizado a velocidade mais rápida da sombra quebrada do Deus Estelar, ele poderia não ter sido capaz de evitar essa espada rápida como um raio.